Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos ter mais um estudo da revista Uns aos Outros, dando sequência, e nós vamos trabalhar nesta manhã sede mutualmente hospitaleiros. Esse tema é um tema muito propício para a época em que estamos vivendo, porque vai falar sobre um amor intenso que precisamos ter uns para com os outros e também viver a dispensação do Senhor. Aquilo que recebemos de Deus, nós precisamos também retribuir ao nosso irmão, ao próximo e também àqueles que necessitam. Eu fiquei pensando um pouco sobre a palavra hospitaleiros, né? O que quer dizer ser hospitaleiro? E lembrei de quando eu era criança, quando muito nova, a minha casa sempre foi um ponto de abrigo para os líderes religiosos, né, os líderes da minha igreja, quando também era abrigo para os meus familiares. E desde muito nova eu fui ensinada pelos meus pais a receber e receber bem os amigos, os familiares e principalmente os líderes, né? Aqueles que levam, que pregam, e isso sempre me cativou. Eu me recordo de uma frase que eu falava assim: olha, um dia eu quero ser recebida desse jeito também, né? Eu achava o máximo quando o pastor, e na época o pastor Ezequias, ia na minha casa e minha mãe preparava um banquete. Ele amava carne de porco e minha mãe preparava aquela carne maravilhosa para ele. E eu pensava assim comigo: um dia eu quero chegar na casa de alguém e ser recebida desse jeito, porque era o dia que ela preparava aquele banquete, porque ela gostava e gosta até hoje de fazer isso. Sempre quando vem alguém, ela gosta de tratar muito bem. Queridos, quando a Bíblia diz assim, sede mutualmente hospitaleiros. E o que é ser hospitaleiros? Ser hospitaleiros é amar, é acolher o estrangeiro, o seu irmão, o próximo, aquele que necessita. É você ajudar aquele que necessita. É você fazer aquilo que é necessário para alguém. Se nós buscarmos na história da Bíblia, nós vamos ver exemplos onde nós vimos Abraão e Ló, que receberam pessoas nas suas casas. E quando nós falamos de hospitalidade, né, nós não falamos só de receber pessoas nas nossas casas, mas também de ajudar pessoas necessitadas. E hoje, mais do que tudo, né, pelo meio em que vivemos, pelo que nós estamos passando, porque nós temos que ter um discernimento muito grande devido a toda a corrupção que estamos vivendo, a todo o engano que há, né, das pessoas. Nós precisamos ter muito cuidado com as pessoas que levamos para dentro das nossas casas, isso com certeza, mas nós não podemos perder de forma nenhuma este amor intenso em ajudar alguém. Em ajudar alguém. E eu quero convidar você a pensar um pouco sobre ser hospitaleiro. Abra sua Bíblia
em 1 Pedro 4, 7, dos 1 Pedro 4, 7 e 10, e também Salmo 133, de 1 a 3. Em 1 Pedro 4, 9 vai dizer assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Olha que coisa tremenda. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Já em Salmo 133 vai falar o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Como é lindo esses salmos. E às vezes nós falamos e até cantamos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão, dê um sorriso para ele. É um cântico antigo que nós temos. E aí, nós costumamos cantar isso, mas quando nós temos que usar do que a Bíblia diz, de sermos hospitaleiros, de podermos exercer esta função, nós acabamos não fazendo. Nós acabamos não obedecendo a palavra do Senhor. E quando obedecemos, às vezes achamos pesados demais. Por isso que aqui em 1 Pedro, no versículo 9, vai dizer: sejam mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Porque muitas das vezes, querido, nós queremos ajudar, receber alguém, mas na verdade começamos a reclamar da ajuda que estamos dando. Quantas vezes nós abrimos as nossas casas, a porta da nossa casa para receber alguém e achamos pesado demais. Começamos a reclamar porque tem que levantar para fazer o café, porque tem que levantar para preparar o almoço. E aí aonde fica a hospitalidade? Eu quero pensar isso com vocês nesta manhã. Quero que vocês abram as suas Bíblias. E aí diz assim, 1 Pedro 4, 7 e 10. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tede amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu começo pelo versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Meu querido, eu fico observando que quando o Senhor, nosso Deus, nos chama a sermos hospitaleiros, isso, ele não está dizendo que você, e é uma palavra de Paulo, né, também, porque em Romanos ele vai falar a mesma coisa, em Timóteo ele traz essa palavra, e ele deixa claro, principalmente em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele vai falar isso, ele diz, olha, você que quer ser líder, um líder religioso, precisa ser um homem de uma mulher só, prudente. E aí ele vai dando algumas características. E dentre essas características está hospitaleiro. Por quê? Porque nós precisamos aprender a receber alguém, a nos doar em favor de alguém,
a ajudar alguém, a estender a mão para esse alguém. E sem reclamar. Entendendo que assim como alguém está necessitado, nós também poderíamos estar no lugar deste alguém. Mas algo que me chama a atenção, logo no versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Amados, nós estamos vivendo como se nós não fôssemos morrer. E existe uma frase que diz: vivemos como se não fôssemos morrer, e quando morremos é como se não tivéssemos vivido. Ou seja, nós estamos esquecendo de exercer as virtudes que o Senhor nosso Deus determinou para nós cristãos. E uma delas é amar intensamente uns aos outros, sendo hospitaleiros. Ou seja, amar o estrangeiro. Como é lindo quando a mulher sunamita, ela não só observa e tem um olhar e reconhece, tem um olhar crítico e reconhece o profeta como um homem de Deus, mas ela se dispõe a abrir a porta da sua casa, como também a construir um quarto para ele, para que ele fosse abençoado. Queridos, nós precisamos entender que nós temos uma função, uma missão aqui nessa terra. De proclamar a palavra do Senhor, de sermos pessoas diferentes, de demonstrar amor, ajudando uns aos outros, recebendo bem as pessoas. E como eu posso hoje ser hospitaleira? Como que eu posso ser? Nem sempre eu vou poder abrir a porta da minha casa. É fato. Sim, nós estamos vivendo num mundo muito perigoso. Mas eu vi um vídeo essa semana maravilhoso, onde uma mulher, estava 3 moradores de rua, e ela atravessava a rua com 3 sacolas, 3 copos, provavelmente de café, e ela ia e colocava em cada lugar onde eles estavam dormindo, ela colocava um copo, uma sacola, um copo e uma sacola. E se retirava. Naquele momento ela estava sendo o quê? Hospitaleira, porque ela estava deixando o mantimento, o café da manhã para aquelas pessoas necessitadas. Diante do que nós estamos vivendo, talvez eu não vou poder fazer como Abraão e Ló. Abrir a porta da minha casa. Mas eu vou poder abençoar como essa mulher fez. Queridos, nós precisamos entender que ser hospitaleiros é uma ordem, é uma ordenança. E eu posso encarar isso como um mandamento do Senhor para a minha vida. Automaticamente isso é um privilégio. Um privilégio, uma bênção poder servir ao Senhor e ao meu próximo. Um privilégio poder servir ao Senhor e ao meu próximo. Eu não posso perder de foco
de forma nenhuma, e nem do meu coração, o desejo de amar intensamente o meu próximo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Eu fico olhando. Eu e você, enquanto pais, nós precisamos aprender, assim como eu fui ensinada desde muito nova, a receber no meu lar os líderes religiosos, os meus familiares. Eu preciso também ensinar o meu filho, para que ele possa dar continuidade e para que ele possa aprender também a ser hospitaleiro. Esta é uma função minha enquanto mãe e é sua também, enquanto pai, enquanto mãe. Nós precisamos exercer esta função de ensinar os nossos filhos. Quantas vezes, querido, chega um missionário nas nossas igrejas e às vezes nós somos tão impessoais. Nada contra mandar para um hotel, nada contra. Eu também gosto de ir para hotel, amo ficar no hotel, amo o café da manhã do hotel. E até prefiro às vezes, até para deixar a pessoa mais à vontade. Mas quando eu tenho a oportunidade de alguém chegar na minha igreja, na igreja onde eu faço parte, eu sempre pergunto, e faço isso de coração, se faz questão de ficar no hotel, ou se pode ficar na minha casa. Porque é um privilégio para o servo do Senhor. E isso me faz lembrar o texto de Hebreus. Hebreus 13:2. Em Hebreus 13:2 vai dizer que muitos hospedaram anjos sem saber. Queridos, é uma bênção poder servir através da hospitalidade. É uma bênção. E nós precisamos voltar a esta época. No passado, como eu disse para vocês, Abraão e Ló fizeram muito isso. Moisés foi recebido por Reuel e sustentado por ele. A mulher sunamita recebeu o profeta Eliseu. Marta e Maria recebeu o próprio Jesus na sua casa. Lídia teve o privilégio de receber Paulo. E tantos outros puderam receber os apóstolos, os pregadores da palavra do Senhor, porque naquela época era desta forma. E hoje a gente vê, às vezes, a impessoalidade, o individualismo e até mesmo o egoísmo da nossa parte, esquecendo que ser hospitaleiro é uma ordenança do Senhor. É uma ordenança do Senhor. E eu quero encerrar esse estudo de hoje, querido, dizendo que ser hospitaleiro é uma virtude.
é um valor, é a marca de um cristão. Se você não tem, você precisa pedir ao Senhor e você precisa adquirir. Porque o cristão que não tem este dom precisa aprender a ter. A hospitalidade, como eu disse, é uma ordenança. Todos nós fomos chamados para ser hospitaleiros. Se nós procurarmos em Romanos, nós vamos encontrar Paulo falando que todos nós fomos chamados para sermos hospitaleiros. Se nós formos procurar em Atos, nós vamos encontrar que nós precisamos ser hospitaleiros. Se nós formos em 1 Timóteo, nós vamos ver que isso é uma marca do líder, ser hospitaleiro. Já viu como é triste um líder que não abre a porta da sua casa para receber os seus irmãos? Triste, né? 2 Coríntios 8, versículos 3 e 5, vai dizer que nós precisamos fazer isso voluntariamente. Em Provérbios 22, 6, vai dizer que nós precisamos ensinar os nossos filhos desde muito novos. Em Efésios 3, 15, nós vamos ver que a hospitalidade deve ser exercida não somente em casa, mas também na igreja, que é a nossa família maior. Sempre que nós pudermos, nós precisamos primeiro dos domésticos da fé. E principalmente, deve ser feita sem murmuração, sem reclamar, porque é bênção. Todos que fizeram foram abençoados, ricamente abençoados. E não é troca de moeda. Eu não faço para ser abençoado. Eu sou abençoado porque faço, e faço por amor. Porque tenho um amor intenso aos outros. Que você possa entender isso. Que você possa ter este mesmo amor. Que você possa entender que este valor precisa ser a marca de Cristo na sua vida. Aí sim, você vai entender o que diz no Salmo 133 e poder cantar com alegria. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que você possa ser ricamente abençoado, aprendendo a abençoar o seu irmão. Aprenda a receber o seu irmão, o estrangeiro, aquele que precisa de você. Seja abrindo a porta da sua casa, seja estendendo a mão para o necessitado, seja fazendo aquilo que você entende ser o que Deus colocou na sua vida. Mas seja hospitaleiro sempre e sem reclamar. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos crescer mutuamente sendo hospitaleiros. Deus abençoe, irmãos.
Até o próximo domingo. Amor.